Olá, pessoal. Estou aqui, para enviar para vocês a atividade de matemática da segunda semana de atividades, tá? O PET, o material, a apostila enviada pelo Estado, nesse momento da segunda semana, ele deu algumas orientações. E daí eu fiz um vídeo, explicando para vocês essa segunda parte do princípio multiplicativo e aditivo da contagem, para que vocês possam organizar o estudo de vocês. Aqui está presente a parte teórica, da apostila, que também está na apostila, da parte do princípio multiplicativo e aditivo da contagem. Aqui ele deixa bem claro a diferença de quando no enunciado aparece o e aí eu faço uma multiplicação, e quando aparece o ou, e eu devo fazer uma soma das opções. Essa atividade número 5, ela não vai ser necessária nesse momento, porque a gente já resolveu na primeira semana. Ela está fazendo referência às 48 possibilidades que vocês calcularam lá na última questão do material da primeira semana. Aqui ele faz a demonstração aí, colocando a parte teórica de quando aparece o e. Então, o e dentro de uma questão, ele representa o princípio multiplicativo, onde você deve fazer uma multiplicação das opções. Aqui ele faz, no caso, a definição do princípio aditivo, que é quando aparece o ou aí como possibilidade. Daí ele coloca aí o restaurante Comer Bem, que tem 6 opções de prato, 4 tipos de bebida e 4 de sobremesa. Ou a pessoa pode escolher almoçar no restaurante chique, que tem 4 opções de pratos, 2 tipos de bebida e 3 de sobremesa. Então, se calcula separado qual é a quantidade de possibilidade de um e qual é a possibilidade de outro. Então, no restaurante Comer Bem, a gente vai ter 96 possibilidades de combinações. No restaurante Comer Chique, eu vou ter 24 opções. Juntos, vai dar um total de 120 opções. Então, este exemplo também é o que está presente na apostila do PET. Pessoal, então aqui nós vamos resolver um exemplo aí do princípio multiplicativo. Aí eu coloquei o mesmo exercício, um usando o ou no enunciado e o outro usando o e, tá? Então aqui, ó, a Ana tem 7 possibilidades de escolha, Ela pode escolher 7 lapiseiras e 5 possibilidades de borracha. Ana tem 7 possibilidades de escolha de lapiseira, então estão 7 opções de lapiseira e 5 possibilidades aí de borracha, tá? Então, na letra A, a pergunta é assim, ó, de quantas possibilidades diferentes pode comprar ou uma lapiseira ou uma borracha? Então, ela vai comprar ou um ou outro, ou uma borracha ou uma lapiseira. Na letra B, de quantas maneiras diferentes pode comprar uma lapiseira e uma borracha? Então, a interpretação aqui, ó, na interpretação, está dizendo que ela vai comprar uma lapiseira e uma borracha, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento na diferencinha do e e do ou. Aqui, ó, apareceu o ou na opção A. No e, na letra B, apareceu no enunciado o e, tá? Então, aqui a gente vai fazer, como apareceu o princípio aditivo. Então, a gente vai somar as possibilidades. Ela tem 7 possibilidades de lapiseira, com mais 5 possibilidades de borracha. Então, ela tem de escolha aqui, ó, 12 possibilidades. Certo? Então, a resposta vai ser 12 possibilidades. Então, no princípio aditivo, eu faço uma soma. Aqui, ó, como apareceu a palavrinha e, o e, ele é o princípio multiplicativo. Então, a gente vai fazer uma multiplicação, tá? Eu vou usar para representar a multiplicação, o ponto aqui. Então, ela tem 7 opções de lapiseira vezes as 5 possibilidades de borracha. Então, aqui, ó, 7 vezes 5, ela vai ter 35 possibilidades. Tá? Enquanto aqui ela tem 12 possibilidades. Se ela comprar uma lapiseira ou uma borracha.
Aqui, se ela comprar a lapiseira e uma borracha. Então, aqui ela vai comprar dois objetos. E aqui ela vai comprar um objeto. Aí é a diferença do e do ou. Certinho, turma? Pessoal, então agora a gente vai ver aqui, dentro do princípio multiplicativo da contagem, a diferença quando aparece no enunciado o e quando aparece o ou. Então, quando aparece o e, por exemplo, eu vou lá no Subway, né? Vou fazer propaganda. Então, lá ele vai te dar um exemplo aqui, né? 4 opções de pães para você escolher, 3 opções de queijo, 6 opções de salada e 5 molho. Então, o que acontece? Eu posso escolher um pão e um queijo e uma salada e um tipo de molho. Então, quantos tipos de lanche diferente eu posso fazer com 4 opções de pães, 3 queijos, 6 saladas e 5 molhos? Então, o princípio princípio multiplicativo aí, ele pede que você faça uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar a quantidade de pães vezes, né, a quantidade de queijos vezes a quantidade de salada vezes a quantidade de molhos, tá? Então, ó, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 6, 72, 72 vezes 5, 360 opções aí diferentes para vocês poderem escolher, certo? Então, porque eu posso escolher um pão e um queijo e uma salada e um molho, certo? Agora vamos olhar esse outro exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que eu vou pedir marmita e eu tenho 2 opções de lugares para pedir essa marmita. Só que o que acontece? A Márcia, ela traz 4 opções de prato diferente, 3 tipos de salada e 2 sucos. Ou eu posso, olha, a presença do ou, pedir na Cláudia, que tem 5 opções de prato, 2 opções de salada e uma de suco. Então, o que acontece? Ou eu peço na Márcia, ou eu peço na Cláudia. Então, viu a presença do ou no enunciado? Então, tem que ficar prestando atenção no que diz o enunciado, né? Se eu posso escolher entre as opções, eu posso escolher um tipo de queijo e um tipo de salada, ou eu posso uma coisa, ou eu posso outra, tá? Mas quantas opções eu tenho de escolha, né? Quantas opções eu tenho de escolha? Eu não posso misturar aqui, ó, o que eu posso escolher na Márcia e o que eu posso escolher na Cláudia. Cada um está em um lugar diferente. Então, aqui na Márcia, ó, eu tenho quantas opções? 4 vezes 3 vezes 2, certo? Então, aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24, certo? Então, aqui, ó, na Márcia, eu tenho 24 opções de escolha. Na Cláudia, então na marmita da Márcia, eu tenho 24 opções de escolha. E se eu escolher a marmita da Cláudia, quantas opções de escolha eu tenho? 5 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Então, ó, na Márcia eu tenho 24 opções. Na Cláudia, eu tenho 10 opções. Então, eu faço as contas separadas. Porque uma coisa de um e ou de outra. Mas, num total de quantas opções, né? Eu posso. Tenho as opções da Márcia, mais a opção da Cláudia. Então, eu tenho um total de 34 opções. Mas, na hora de fazer o cálculo, eu faço separadamente, tá? Então, se a gente for ver que o Subway, ele era o mesmo estabelecimento, que tinha essas opções. Agora, aqui eu tenho 2 estabelecimentos. Ou eu compro da Márcia, ou eu compro da Cláudia naquele momento. Deu para entender a diferença do e do ou? Então, fica princípio multiplicativo da contagem quando eu tenho e. Princípio aditivo da contagem quando eu tenho o ou. Ok?
Aí. A atividade 6 aqui, ela não exige um registro, porque ela só pede para que você entre nos sites aí, nas páginas, nas contas do YouTube e se aprofunde mais. Então, devido a isso, o Estado pediu para que a gente complementasse com alguns exercícios. Então, eu complementei aí com cinco atividades que vocês devem fazer e me entregar. Então, para essa semana, que vocês devem entregar são as 5 atividades. Cálculo, né? Então, coloque também o cálculo, não apenas a resposta, tá bom? Para poder ser aceito como carga horária.